Carlos Décimos, e ele vai nos falar, vai nos apresentar, como a gente já vinha fazendo, estudando o livro No Mundo Maior. Já foi feito alguns estudos e ele vai nos trazer uma parte que ele vai comentar agora conosco. Então, tá, Carlos, passo para ti, então. Bem, então já estou entrando aqui com os slides do Mundo Maior e hoje então a gente vai comentar sobre esse livro aqui e na realidade são vários atendimentos aqui que o Calderaro junto com o Calderaro faz o atendimento e começa então o atendimento juntamente com o André Luiz, né? E claro, com o atendimento também da Cipriana, que é, né, aquela pessoa que tem um grau evolutivo mais evoluída, né? Como o Cipriano Calderaro, ele sempre coloca que ele ainda é um espírito em evolução. E o André Luiz está acompanhando também, como ele relata no livro, num processo de aprendizagem. No livro, são vários atendimentos que são realizados por eles, mas eu selecionei os três aqui, que seria o atendimento à Cândida, o atendimento ao menino paralítico e também o atendimento ao Marcelo. Então, começando com a Cândida era uma senhora que ela ficara viúva e ela tinha 3 filhos. Eu vou fazer o seguinte, ficou um pouco difícil de fazer uma síntese, porque é muito detalhado no livro, que é muito interessante assim, que a gente leia o livro, porque ele é bem detalhado, e aí, então eu fiz o seguinte, eu fiz um breve resumo da história, então para não ler eu vou fazer uma síntese, e depois eu vou comentar aquilo que apareceu, que julgo seja assim, a mais importante, que é a forma como se dá a interferência, digamos assim, dos inimigos de outrora dessas pessoas. Tá? Então teria a Cândida é uma senhora que ela tinha 3 filhos, ela ficara viúva, e os 2 filhos dela abandonaram-na. Saíram de casa, foram para outros locais, e ela ficou somente com a filha Julieta. Essa filha, ela desde cedo ela foi preparando a filha para as atividades como costureira. Então aqui, como o André Luiz coloca, né, iniciou a filha nas atividades de costura, onde ela revelou-se como uma excelente profissional. Passado um tempo, a mãe adoece e ela fica hospitalizada, e durante 10 meses ela fica recebendo o atendimento médico, porém o atendimento ela não melhora, não há uma evolução, uma melhora do quadro dela. Né? Então a Julieta continua com as atividades da costura, ela consegue mantendo as despesas da família. Porém, chega num determinado momento em que as despesas também vão se tornando maiores e ela não consegue mais dar conta do volume das despesas. Então, consequentemente, ela começa a trabalhar numa casa noturna como cantora, né, e bailarina. Então, ela é cantora e bailarina. E nessa casa, ela encontra um outro rapaz, que é o Paulino, e que, claro, ele começa também a explorar a Julieta. E o que acontece? A Julieta, para a mãe, ela diz que está tudo bem, que ela está conseguindo, através do trabalho dela, manter as despesas do hospital, enfim, todas as despesas necessárias. Mas que, na realidade, não é isso que está acontecendo, porque ela também pede ajuda para familiares, ela pede ajuda para alguns amigos, mas que, infelizmente,
as pessoas não ajudam dentro desse momento de bastante necessidade. Tá? E Calderaro até coloca: as preces maternas acompanhavam através do escabroso caminho, e Cândida não tem sofrido em vão. Colaboradora fiel de muitos serviços, ela é credora de muitas bênçãos. Então, como a mãe sempre se preocupou com a filha, sempre procurou dar uma educação que fosse uma educação adequada, como preparou a filha para que a filha vivesse uma vida, né, como o André Luiz relata. Só um minutinho que está passando um avião bem na hora aqui. Então, a mãe vai preparando a filha com uma educação, que seja uma educação edificante, e mas isso também gera um atrito, porque a filha, com toda essa educação que ela recebe, com todo o conceito de vida, de uma vida digna, ela também, devido à necessidade, devido à demanda, ela começa a trabalhar nessa casa noturna, então ela começa a sentir muito remorso, ela começa a se sentir culpada, e então o Calderaro relata que torturantes pensamentos se lhe entrechocavam no cérebro enfermo. Vibrações pesadas, caracterizando-se pela cor muito escura, desciam-se pela fronte e fixavam-se no aparelho respiratório. Represavam-se na pleura, invadindo os alvéolos e daí passavam ao coração, influenciando as trocas sanguíneas. Nesse momento em que a substância fluídica das emoções mentais se esvaecia, absorvida pelas artérias. Notei, porém, que esse material oriundo da mente perturbada, imprimindo-se no mecanismo fisiológico, era assimilado pelo sangue, que a seu turno o restituía ao cérebro, acumulando-se em todas as zonas deste, mais próximas da substância cinzenta. Reparava por isso na jovem não somente os olhos rubros e túrgidos de chorar, mas também os pródromos, quer dizer, os precursores, né, o que antecede os mais sérios distúrbios orgânicos. Então, como a gente vinha estudando a influência do cérebro, a gente vai ver então que esse sentimento como a culpa, né, que ela vinha sentindo, essa melancolia que ela sente, tinha uma ação bastante grande sobre o cérebro, né? Fazendo com que ela tivesse, né, começando pelo cérebro, mas também passasse para outras partes do corpo. Por isso que o Calderaro coloca, né, não somente os olhos rubros e túrgidos de chorar, mas também os pródromos, quer dizer, o que iniciaria, que daria o início aos distúrbios orgânicos também. E identificando as manifestas perturbações no cérebro e no bulbo raquiano, encarei o meu orientador e perguntei. Isso é um questionamento do André Luiz, né, que ele questiona. E diz assim: não estaremos aqui ante a misteriosa origem da encefalite letárgica? Ao que o Calderaro responde: muito mais do que isso. A mente desvairada emite forças destrutivas, que se pode atingir os outros, alcançam em primeiro lugar o cosmo orgânico do emissor. Decidindo-se Julieta por um gênero de vida que lhe provoca violentos e contínuos conflitos na mente, passou a despedir energias fatais sobre ela mesma. Então vejam bem, aqui ela tem um comprometimento não somente a nível cerebral, né, e aqui a gente, como também com relação à parte orgânica. O que chama bastante atenção é que também aqui eu gostaria de comentar alguma coisa relacionada com a experiência clínica que tive ao longo dos anos aqui na minha vida como profissional, na área da saúde mental. O que a gente nota muito é a questão da culpa. Tá? A culpa realmente é uma... A culpa exerce um poder muito limitante. A pessoa que
se sente culpada por alguma coisa, ela vai se sentindo bloqueada, ela vai sentindo uma dificuldade de ser ela mesma e, consequentemente, atrasa muito o desenvolvimento, porque também pode gerar um sentimento de baixa autoestima, ou seja, por melhor que as coisas possam acontecer, Live streaming has stopped. Ela vai se sentir culpada e essa culpa vai fazendo com que ela não consiga usar toda a sua capacidade. Ela não se sente merecedora daquilo que ela recebe. Vamos supor que ela trabalhe numa empresa e daqui a pouco ela é promovida. E essa promoção não é recebida como algo decorrente do merecimento. Mesmo que ela estude, mesmo que ela se prepare, que ela se organize, que ela esteja realmente em condições de assumir aquele cargo, a culpa que ela sente faz com que ela não se sinta merecedora. E de alguma forma ou de outra, ela também vai se sentir culpada e ela vai boicotar todas as suas potencialidades. Muitas vezes na educação também, que é passado dos pais para os filhos, também existe muita educação através da culpa, que talvez seja uma das piores formas de educação. Por quê? Porque muitas vezes os pais fazem com que os filhos, quando fazem uma arte, alguma coisa, os pais cobram, né? Poxa, eu me dedico tanto para ti, eu me esforço tanto para te tento te dar o que é de melhor e olha como é que tu me retribui isso, né? Outra questão também que a gente vê muito a questão da culpa é que muitas vezes uma pessoa, por ter alguma coisa, vamos supor que ela tem um bem material, né? Mas eu não estou falando aqui até de uma coisa muito grande, eu estou falando assim de uma casa, né? Onde ela pode morar e ela vive bem. Então, muitas vezes ela se sente também culpada porque ela tem aquele bem, enquanto tem tantas pessoas que não têm esse bem. Enquanto ela tem um carro, quantas pessoas não têm um carro? Então ela não consegue também usufruir disso. Uma pessoa que vai num banco e vê que ela tem uma quantia ali que lhe proporciona uma certa tranquilidade, olha, eu estou tranquilo, né? Eu tenho uma poupança, eu tenho um dinheiro que eu guardei fruto do meu trabalho, mas também ela pode pensar o seguinte, eu tenho esse dinheiro, mas quantas pessoas não têm esse dinheiro? E, consequentemente, também ela acaba também se sentindo muito culpada por causa disso. Então, vocês veem que a culpa, ela exerce um papel extremamente limitante na vida da pessoa. Né? E exatamente o contrário também. No estudo de sábado, nós conversávamos, um desses estudos, não foi desse sábado, foi de um outro estudo, que também a ausência da culpa também causa malefícios muito grandes. Por exemplo, tem pessoas que se acham no direito de reivindicar algumas coisas, de fazer o que eles bem entendem, e que não se sentem culpados por isso. Tá? Vamos supor, alguém que tem uma conduta mais sociopata, ou seja, uma conduta, um transtorno de personalidade antissocial, ele pode achar o seguinte, que, bom, fulano tem algumas coisas, eu não tenho, então é um direito meu de furtar, é um direito meu de roubar, é um direito de uma apropriação indébita, porque ele vai atender a necessidade dele. O outro tem de sobra, para mim está faltando, então eu vou pegar. Então a culpa tem uma influência bastante grande na prática do dia a dia. A educação religiosa, muitas vezes, também ela é muito baseada na culpa, né? A gente fala muito assim, olha, Deus pune, Deus castiga. Esse conceito que a gente tem, que a gente sabe que Deus é amor, que Deus é perdão, muitas vezes ele é colocado como assim, tu te cuida, tu tem que fazer as coisas da melhor maneira possível, da forma mais correta possível, porque Deus vai te punir, Deus vai te castigar. Né? Então tem um ditado que evoca muito a culpa, que diz assim, Deus não joga, mas fiscaliza. Ou seja,
te cuida que Deus está te olhando, Deus está te vendo, Deus está... Né? Então, Deus não é visto como alguém que perdoa, Deus é visto como alguém que pune. Então, as pessoas também, muitas vezes, também com essa falta do conhecimento moral, também elas deixam de fazer alguma coisa porque não é correto. Elas deixam de fazer alguma atividade, algum ato, cometer algum ato, porque elas têm muito medo da punição. Ou seja, se eu errei, eu tenho que me culpar pelo erro, né? Porque senão eu vou ser punido. Então a culpa tem esse impacto bastante grande. Na atividade clínica, em consultório, a gente vê muito pessoas que têm um potencial, pessoas que têm uma capacidade muito grande e que, na realidade, não utilizam essa capacidade, não usam esse potencial, movidos pela culpa. Tá? Então, como eu disse, na religião, muitas vezes, a religião diz, olha, né, te cuida que tu vai ser punido, então te sente culpado. E insisto aqui, a educação também. Se a gente for ver aqui, o importante também não é, muitas vezes, a forma como os filhos são educados, mas também a percepção que eles têm disso, né? Tem mães que dizem assim, eu me sacrifico. Tem pais que dizem, poxa, faço de tudo por ti, né? E o que tu me dá em troca, né? Então, na realidade, não existe esse diálogo, não existe essa conversa. O que existe na realidade é tu tem que te sentir culpada porque o que tu tem é fruto do meu sacrifício. Então, aqui existe uma associação, depois, mais tarde, a gente vai ver, quando ele fala aqui a respeito do Calderaro e o André Luiz, eles falam sobre a questão do condicionamento, né? Então, muitas vezes as pessoas já não fazem algumas coisas que é justamente para evitar a culpa. Tá? Nesse caso aqui da Cândida e da Julieta, ela sentia-se culpada, porque a educação que ela recebia era uma educação adequada, era uma educação nobre, mas ela entra por um outro caminho que faz com que ela se sinta culpada. Inclusive a culpa de que ela tem que mentir para a mãe dizendo que o custeio de todas as demandas do atendimento da mãe eram decorrentes do trabalho dela, que era um trabalho honesto, quando na realidade ela frequentava uma casa noturna, né? E também, claro, ela era explorada. Então, veio também esse sentimento da culpa. E aí, claro, à medida em que vai se sentindo culpada, também vai abrindo caminho para as outras intercessões, né? E aí, como diz o Calderaro, não está ela, pois, simplesmente ameaçada pela encefalite letárgica. Avizinha-se da loucura com estádios de distúrbios vários, provocados pela disfunção celular. Não somente isso. Julieta, nas circunstâncias em que a observamos, pode ser atingida noutros centros vitais. É capaz de apanhar uma pleurisia como anticâmara para a tuberculose. Com facilidade será vítima de deploráveis intoxicações de sangue, que, se caracterizando por moléstias indefiníveis dos vasos ou da epiderme, sem incluir as desarmonias fatais do fígado, prováveis portadoras da ruína e morte para o veículo denso. E aí depois ele coloca, se a jovem não pode elevar-se a plano superior, a mãe permanece em poderosas orações transformadoras. Cândida alcandorou-se por salvar-lhe a alma, e em vista disso, amoroso poder de Cipriano agirá essa noite. Então, na realidade, muitas vezes, assim, qual é o poder da oração, o poder da prece também, né? De que forma, muitas vezes, também nós questionamos de que forma a gente pode ajudar alguma pessoa, né? E a gente está vendo aqui que através da prece, através das orações, também é uma forma de prestar essa ajuda. Aqui no caso, tanto Calderaro quanto o André Luiz, eles se colocam, né, vendo o devotamento dessa mãe pela filha. Né? E aí depois
depois ele coloca, com o auxílio magnético do plano espiritual, foi subtraído de seu cérebro certa quantidade de material escuro, segregado pela própria mente e acumulado ao longo do cérebro, o que elevou o efeito sem obstáculos digno de menção. Todavia, um tanto de tal substância foi deixada na câmara cerebral atendendo às instruções. Julieta não deve receber hoje o concurso integral. Bom, entrando mais aqui no final aqui, o Calderaro, eles trazem, né, tanto a Julieta e o Paulino ao encontro da Cândida, porque ela iria desencarnar, né? Então, na realidade, esse atendimento espiritual que eles recebem, ele não é total, porque também faz com que a Cândida também, nas preces, pede uma ajuda, né? E que a Julieta também ela não seja, digamos assim, socorrida de uma forma total, para que ela consiga, ainda com esse desconforto, com essa situação emocional no meio do seu cérebro, ela possa também abandonar essa vida, busque uma outra forma de vida. Vejam bem como, embora essa escolha, e o Paulino diz inclusive que ele não quer casar com ela porque ele conheceu ela em um local que não era um local muito nobre, que não era um local, vejam, conheceu, né, uma casa noturna, na realidade seria talvez um prostíbulo, né, mas uma casa de show, uma casa noturna, e aí ele não se sente, né, motivado, interessado no casamento com ela. Mas a Cipriana mostra o que ele está fazendo com a vida dele, o que ele também está fazendo com a vida da Julieta, e aí ele, né, leva em consideração toda essa situação, e antes da morte, do desencarne da Cândida, eles são conduzidos novamente, eles vão até o hospital, e nesse momento eles conversam com a Cândida, e o Paulino, então, compromete realmente com o casamento com ela. Tá? Então, Julieta e Paulino foram reconduzidos ao aposento do qual tinham vindo, e nós, de nossa parte, dilatamos a permanência no quarto do enfermo para o auxílio do processo desencarnatório. E aí depois, né, vai desencarnando, e aqui o André Luiz fala algo que é belíssimo, assim, diz assim, como é belo verificar a influência indireta do plano superior sobre os companheiros terrestres, né? Então, nesse livro, o André Luiz ele mostra maravilhosamente bem como é que se dá esse apoio, como é que se dá essa ajuda, né, que a gente muitas vezes, né, a gente não tem muita consciência, né? Então, aqui da conversa do Paulino e da Julieta com a Cândida, ele coloca: revelou-se então que ele e Julieta iriam casar-se em poucos dias e que a partir de agora ele também passaria a ser seu filho. A agonizante chorou copiosamente, fez um sinal. Julieta aproximou-se enquanto Paulino colava o rosto aos seus cabelos prematuramente encanecidos. Foi então que Cândida, amparada por Cipriana, lhe uniu as mãos num gesto simbólico, osculando-lhe-as enternecidamente. Foi seu derradeiro movimento no corpo exausto. Em breves minutos, as pálpebras físicas cerraram-se para sempre, enquanto os olhos espirituais se abriam entre nós para a contemplação dos trilhos refulgentes da eternidade. Bem, o outro caso que eu achei bastante interessante também é do menino paralítico, né? Que então, após o atendimento a Cândida, Calderaro e André Luiz dirigiram-se para o atendimento de um menino paralítico com 8 anos. Esse, reencarnado em dolorosas condições, ele era magro, doentinho, filho primogênito,
não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê muito mal. Na época aqui, seria talvez hoje o que teria a definição da paralisia cerebral, né? Então, na época aqui, o André Luiz até pergunta se não seria um caso de mongolismo, né, que seria síndrome de Down. Na realidade, esse caso aqui, ele mais remete hoje a uma ideia de uma paralisia cerebral. Tá? E aí, o Calderaro explica para ele o que está acontecendo com esse menino, que ele diz assim, há quase 2 séculos, decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Valeu-se da desordem política administrativa para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódios e ruínas. Viveu nas regiões inferiores, apartado da carne, inomináveis suplícios. Inúmeras vítimas já lhe perdoaram os crimes, muitas, contudo, seguiram, obstinadas anos afora. A malta, outrora densa, rareou pouco a pouco, até que se conduziu aos 2 últimos inimigos, hoje em processo de transformação. Então, na realidade, esse é um menino que ele, né, como foi descrito aqui pelos atos que ele havia cometido, né, e ele reencarna buscando a cura efetiva em um processo que já durava muitos anos, ou seja, era um processo que já havia iniciado. Né? Então, Luiz refere que a paisagem era triste e enternecedora. O doente de ossos enfesados e carne quase transparentes pela idade deveria ser uma criança bela e feliz. Ali, entretanto, se achava imóvel a emitir gritos e sons guturais próprios da esfera subhumana. E ainda o André Luiz comenta, com respeito devido à dor e com a observação imposta pela ciência, verifiquei que o pequeno paralítico mais se assemelhava a um descendente de símios aperfeiçoados. Explica o Calderaro. Sim, o espírito não retrocede em hipótese alguma. Todavia, as formas de manifestação podem sofrer degenerescência, de modo a facilitar os processos regenerativos. Todo mal e todo bem praticados na vida impõem modificações em nosso quadro representativo. Então, o que a gente vem estudando, o espírito, a evolução espiritual, ele não perderia, ou seja, ele evoluiu, mas as formas de manifestação podem dar a entender que houve um retrocesso, mas na realidade não é isso que acontece. Ou seja, ele estava também num processo de evolução, num processo evolutivo. Então, o seu grau de espiritualidade permanecia, até num processo muito mais de evolução, mas as manifestações, né, da parte, por exemplo, ele era uma pessoa que ele vem numa situação de total dependência, né? Então, era dentro do processo evolutivo, era importante também que ele passasse por essa situação para justamente contribuir para a sua evolução. Né? Então, nosso desventurado amigo envenenou por muito tempo os centros ativos da organização perispiritual. Cercados de inimigos e desafetos, fruto da atividade criminosa que consagrou voluntariamente, permanece quase embotado pelas sombras resultantes de seus tremendos erros. E aí depois o Calderaro ainda comenta que os pensamentos de revolta, de vingança, emitidos por todos aqueles aos quais deliberadamente ofendeu, vergastaram-lhe o corpo perispiritual por mais de 100 anos consecutivos. Ainda o Marco falava, né, a questão dos espíritos, quanto tempo, né? Então a gente acha que é uma coisa breve, né, mas também tem uma duração bastante longa, né? Gastaram-lhe o corpo perispiritual por mais de 100 anos consecutivos, com o choque de desintegração da personalidade. E o infeliz, distante do acesso à zona mais alta do ser, onde situamos o castelo das noções superiores, em vão se debateu no campo do esforço presente.
isto é, a altura da região em que localizamos as energias motoras, e que os adversários implacáveis, apegando-se a ele por meio da influência direta, compeliram-lhe a mente para fixar-se nos impulsos automáticos no império dos instintos. Ou seja, enquanto espírito, ele está no processo evolutivo, mas nessa encarnação, a situação dele, como ele coloca aqui, né, compeliram-lhe a mente a fixar-se nos impulsos automáticos no império dos instintos. Então, uma situação bem primitiva, né? Então ele vai colocando também, o Calderaro, ele vai explicando que ele também está dentro de uma família, que a mãe é bastante prestimosa, a mãe ora bastante, faz muitas preces. Havia também, a mãe era uma pessoa jovem, com 30 anos, que, claro, quando casou tinha um projeto, né, tinha uma expectativa, tinha um sonho de mãe de ter um filho saudável. E aí o que acontece? Ela também faz inúmeras orações, ela busca ajuda de todas as formas, busca ajuda médica, busca todo o apoio, mas a situação dele, né, enquanto encarnado, é bastante difícil, né? É um quadro que não tem como reverter, é um quadro irreversível, ele não vai ter uma melhora, né? Então, a situação dele fica bastante comprometida, mas ele está dentro de um processo reencarnatório. Alguns obsessores ou algumas dívidas do passado já se foram, mas tem alguns outros que ainda estão presentes. E aí é importante a gente ver como é que isso acontece a nível cerebral, que Calderaro informa então para o André Luiz o seguinte: se o ouro emite raios de luz, o ódio arremessa estiletes de treva. Nos lobos frontais, que é essa região mais frontal do cérebro, né, recebemos os estímulos do futuro. No córtex, que é aquela camada, né, mais externa do nosso encéfalo, abrigamos as sugestões do presente. E no sistema nervoso, propriamente dito, arquivamos as lembranças do passado. Nosso pobre amigo está sendo bombardeado por energias destrutivas do ódio na região dos serviços do presente, isto é, em suas capacidades de crescimento e de realização e no trabalho nos dias que correm. Tal situação derivante da culpa compele-o a descer mentalmente para a zona de reminiscências do passado, onde o seu comportamento é inferior, raiando pela semiconsciência dos estados evolucionários primitivos. Esmagadora maioria dos fenômenos de alienação psíquica procede da mente desequilibrada. Repara no cosmo orgânico, que ele fala do menino. Tá? O doentinho da aflição em que se mergulha passou as contorções, evidenciando todas as características da idiotia clássica. Aqui, no caso, falava-se idiotia, são termos que hoje já não se utilizam mais. O livro traz ainda as classificações da época, né? Então, na realidade, não é o que hoje a gente... O diagnóstico hoje não seria mais este, tá? Mas é o que retratava, na realidade, aquela situação, tá? Como eu disse, era um quadro que assemelha muito mais a uma paralisia cerebral, tá? Outrora, as vítimas da loucura, aí o Calderaro ainda coloca, outrora as vítimas da loucura eram conduzidas a poços de víboras, né? Ou seja, acreditava-se talvez que com um choque a pessoa pudesse se recuperar, né? E a maioria dos casos de alienação mental decorre da ausência voluntária ou involuntária da alma à realidade. E em nosso campo de observação mais clara, podemos admitir que todo desequilíbrio promana do afastamento da lei. Então, como a gente viu aqui, né, esse afastamento da vida espiritual, ou seja, o seguimento da lei, acabou ocasionando o que chamamos o karma, né? Então ele está no resgate do seu karma.
Silenciou Calderaro por alguns instantes e em seguida indicou o pequeno, acentuando: nesse caso, porém, o choque aplicado pela ciência dos homens não surtiria vantagem alguma. Estamos perante o eclipse total da mente pela total ausência da lei com que se conduziu o interessado no socorro. A retificação aqui reclama tempo. As águas pantanosas do mal, longamente represadas no coração, não se escoam facilmente. Eu lembro também nos estudos, né, que todos aqueles atos que nós cometemos não são resgatados de uma hora para outra, não são resgatados de um momento tão rápido, né? Nós temos também o tempo de resgatar os nossos erros, né? Então, imagino, fico pensando, né? Se alguém tiver alguma colocação, quiser fazer algum comentário, acho que enriqueceria bastante. Mas se a gente for pensar assim, o resgate, né, do karma, dos erros, se nós cometemos os erros, como Calderaro explica, o mal ele é cometido ao longo do tempo, então também ele precisa de um tempo para ser resgatado, não se resgata o mal, né, dentro da lei kármica de uma hora para outra. Tá? Então, como ele diz, a retificação aqui reclama tempo. Tá? E vamos ver se aparece aqui. Aqui já temos um outro caso. Deixa eu só voltar ao caso do menino. E aí, então, a família, aí ele coloca aqui a importância da família nesse atendimento, né? Então, a família é uma reunião espiritual no templo e, por isso mesmo, o lar é um santuário. Muitas vezes, mormente a terra, vários de seus componentes afastam da sintonia com os mais altos objetivos da vida. Todavia, quando 2 ou 3 de seus membros aprendem a grandeza de suas probabilidades de elevação, congregando-se intimamente para as realizações do espírito interno, eterno, são de esperar maravilhas e das edificações. Bom, então aqui, se a gente for ver nesses casos atendidos tanto no Calderaro com o apoio, com a participação do André Luiz, a gente vai ver que a família também é muito presente nesses casos, né? A família também está ajudando bastante. Deixa eu ver. Algum comentário? Aqui nós vamos ver então o caso do Marcelo, né? O Marcelo, na realidade, atendido por Calderaro, com fluidos reconfortantes, não é classificado como sendo uma situação grave. Na realidade, o Marcelo é um jovem que ele tem crises epiléticas, sofre de epilepsia, né? Então, ele tem várias crises, né? E com o atendimento ele vem melhorando. Ele é atendido pelo Calderaro, e o Calderaro leva junto também o André Luiz para presenciar esses atendimentos. E eles têm um encontro na quinta-feira, e eles, através da oração, tanto o pai quanto a mãe, começam a fazer as orações e ajudam muito o Marcelo nesse processo do resgate da sua situação. Tá? O pai pergunta para o Marcelo como é que ele está, como é que ele se encontra, e ele diz que realmente ele está melhorando, que as atividades espirituais têm ajudado bastante na sua evolução, na sua melhora. Tá? E depois o Calderaro explica o que aconteceu com ele, né? O que acontece com o Marcelo, porque ele era uma pessoa que ele exerceu outrora enorme poder que não soube usar em sentido construtivo. Senhor de vigorosa inteligência, planou em altos níveis intelectuais
de onde nem sempre desceu, para confortar ou socorrer. Portador de vários títulos honoríficos, muitas vezes o esqueceu, precipitando-se na vala comum dos caprichos criminosos, impôs-se pelo absolutismo e intensificou a lavra de espinhos que o dilacerariam mais tarde. Chegada a colheita de nefanda messe, experimentou sofrimentos atrozes. Inúmeras vítimas o esperavam além do sepulcro e arremeteram contra ele. Entretanto, se errou clamorosamente, Marcelo, em muitas ocasiões, desejou ser bom e formou dedicações valiosas em torno de seu nome. Tais devotamentos, contudo, houveram que aguardar oportunidades de auxiliar. Os inimigos eram massa compacta e gritavam furiosamente, invocando a justiça vulgar. Retiveram-no ao longo tempo nas regiões inferiores. Isso aqui foi todo o sofrimento que o Marcelo teve que passar, né? Saciaram velhos propósitos de vingança, se viciando-lhe a organização perispiritual. Marcelo, em plena sombra de consciência, rogou, chorou e penitenciou vastos anos. Por mais que suplicasse, por muito que insistisse nos elementos intercessores, a ansiada libertação demorou muitíssimo, porque o remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. Veja, aquilo que nós estávamos falando, remorso, quando nós falamos em remorso, nós também estamos falando aqui da culpa. Então, o remorso, né, se a pessoa não se arrepende dos seus erros, ela também não vê por que ela tem que reparar aquele erro, porque ela não se sente culpada, o que ela fez não foi errado, o que ela fez não foi incorreto. De uma mesma forma em que o remorso, ou seja, a culpa, de uma forma exagerada, né, vai fazendo com que a pessoa não consiga evoluir, ela não consegue crescer, porque ela não se sente merecedora, né? Então, muitas vezes a pessoa diz assim, eu tenho até vergonha, eu não posso pedir uma ajuda para Deus, porque eu sou um pecador, eu sou tão errado, eu cometi tantos erros, que eu não mereço perdão. Então, consequentemente, né, ele também vai passando por essa dificuldade da melhora, né? Então, como eu disse, na experiência clínica, o que a gente observa é justamente isso. Quando a pessoa não tem culpa, muitas vezes a terapia não acontece, porque a pessoa tem que se deprimir, ou seja, ela necessita de admitir, poxa, eu errei, né? Eu errei. Aí realmente começa, onde é que eu errei, qual foi o meu erro. Agora, se ela não se sente culpada, ela não tem o que reparar, não tem o que reparar o erro, né? Então, obviamente que, até assim, eu também, enquanto professor, eu dei aula no curso de Direito, né? Então a gente conversava muito com os alunos, com os colegas lá do curso do Direito, e justamente isso, muitas vezes, por mais que a pessoa tivesse cometido um erro, tivesse cometido um delito, admitir esse erro poderia ser para ele algo muito prejudicial. Então, ou ele dizia também que ele errou, mas que não foi com a intenção de prejudicar alguém. Ele errou, mas ele reconhecia o erro, né? Ou então uma total negação. Não, esse erro eu não cometi esse erro. Tá? Então, o Marcelo era uma pessoa que, durante a infância, foi uma infância tranquila, uma infância feliz, enfim, e que, mais tarde, ele, a partir dos 14 anos, foi quando começam as crises epilépticas. É interessante observar aqui que o Calderaro, ele explica para o André Luiz que as situações que acontecem, elas não acontecem também, né, somente a nível mental e também somente a nível orgânico, né? A gente sabe que a maneira como nós pensamos vai interferir muito. Também tem muitas patologias hoje que estão sendo estudadas, mostradas, evidenciadas, que algumas patologias orgânicas elas têm uma origem mental, né? Ou seja, algumas situações como medo pode também ter um correspondente em alguma parte do corpo,
nos rins, enfim, né? A ansiedade pode ocasionar também alguns problemas. A ansiedade muito acentuada, muito prolongada, também pode ocasionar dificuldades, problemas na ordem de problemas circulatórios, problema de hipertensão, né? Tem algumas situações em que, se nós formos ver, existe uma relação muito grande entre o transtorno do pânico e a taquicardia. E aqui, entrando até um pouquinho na minha área, queria falar que muitas vezes também, para fazer esse diagnóstico, é muito importante que a gente tenha bem claro, assim, tem pessoas que são diagnosticadas com transtorno do pânico, que o transtorno do pânico é aquele medo de morrer, aquela sensação de desconforto físico, desconforto orgânico, que vem uma sensação de uma morte iminente. Mas, na realidade, muitas vezes, aquilo que é diagnosticado como um transtorno do pânico pode ser os batimentos cardíacos mais acelerados, pode não estar relacionado com o transtorno do pânico, mas pode estar relacionado com uma arritmia cardíaca, né? A depressão mesmo, então a gente tem que ter muito cuidado também quando a gente fala em depressão, porque a depressão, ela pode ser ocasionada realmente por uma questão emocional, né? Por muitas vezes a falta do sentido, do interesse, do significado da vida, pode levar a um quadro depressivo, pode. Pode levar, mas muitas vezes também pode ser ocasionado por outras situações, como, por exemplo, uma questão até mesmo orgânica, como uma questão glandular, né? Alterações no sistema endócrino podem ocasionar também a depressão. Então, muitas vezes a gente tem que tratar, ver uma depressão, qual a influência do sistema endócrino sobre a depressão, sobre esse comportamento emocional. Então, existe essa relação muito grande, né, enquanto ciência se estudava muito mente e corpo, a relação entre mente e corpo. Felizmente, hoje, a gente está tendo uma outra visão, né, que também tem a questão mente, corpo e alma, né, ou seja, mente, corpo e espírito, ou seja, como é que a espiritualidade exerce essa influência. Tá? Então, no caso do Marcelo... A Débora quer colaborar. Sim. A Débora quer colaborar. Sim. Obrigada. É muito importante esses assuntos que nós estamos estudando hoje, né? E, assim, eu queria só fazer um comentário dentro do que você estava falando, Carlos, em relação à culpa, como extremamente necessária para a reparação dos erros para o espírito, né? A culpa, ela inicia para o espírito um processo no qual depois ela se dá o arrependimento e a reparação do erro, como está sendo mostrado na obra do André Luiz, né? E em relação a isso, a propensão que aquele corpo que vai se formar vai ter de ter, neurologicamente falando, determinadas patologias, para que possa esse espírito, de fato, depois dele estar por um longo tempo em que não conseguimos precisar, porque o tempo do sofrimento no plano espiritual ele é muito relativo, dependendo da necessidade de cada um de nós, aí vem a necessidade do arrependimento e da reparação com este corpo mais debilitado, para que o espírito possa, né, através desse estacionamento temporário das suas aptidões, enquanto vivencia na carne, o que aparenta ser alguma coisa como retrocesso, como você bem colocou, mas e que é um estacionamento das suas aptidões de forma em que ele faça essa reparação consciencial consigo e com a lei divina. E outro detalhe importante é que na obra o lei, como você colocou no slide, é com L maiúsculo, representando a lei de Deus, a lei natural, que é a maior lei a que todos estamos inseridos. Então, é muito importante essa questão da culpa. Só queria fazer essa observação em relação a isso. E em todos os processos patológicos, né, espiritualmente falando, como a Joana, como Filomena nos traz em muitas obras, elas têm o princípio realmente na culpa e
no reconhecimento da necessidade do arrependimento e a reparação. Obrigada. Ótimo, muito bom, porque realmente a gente está falando aqui a questão que antigamente, algum tempo atrás, né, a gente via muito assim, essa relação de mente e corpo, né? Ou seja, o que acontece na mente vai repercutir no corpo, e vice-versa também, tem muitas situações que acontecem no corpo, que também tem um impacto, e o André Luiz, ele coloca aqui, o Calderaro, ele coloca para o André Luiz, que há uma necessidade desse entendimento, ou seja, de uma visão que hoje está se difundindo maior, ou seja, de uma visão holística, ou seja, de uma visão mais integral do ser humano. Pouco tempo atrás teve um congresso de cardiologia em Porto Alegre, e que se falou muito, em que teve, né, várias palestras abordando justamente isso, a questão da religiosidade, ou seja, a questão da fé, né, no processo curativo. Talvez, como eu não participei, eu não sei de que forma foi colocado, se é simplesmente a fé, acreditar em Deus para melhor, ou então, né, no entendimento de que nós somos um todo, nós somos alma, nós somos corpo e nós somos mente, né? Então, eu acho que esse entendimento é que vai ter realmente essa visão integral. Olha, no estudo antes aqui, o Marco também estava falando alguma coisa nesse sentido, e eu acho que a nossa grande evolução é quando a gente começar a entender que, como dizia o Calderaro aqui, não é simplesmente restringirmos a uma questão simplesmente da mente e do corpo, quer dizer, nós temos que ver o homem de uma forma integral, ou seja, se a fé ajuda a melhorar também, à medida em que, bem como tu colocaste, à medida em que nós conhecermos a lei e seguirmos a lei, talvez nós tenhamos, assim, não só o nosso resgate kármico, né? Nós evoluiremos como pessoa, mas talvez muitas patologias também deixarão de existir, porque elas também não serão mais tão necessárias, porque uma coisa que fica muito clara é que o André Luiz, se a gente for ver aqui nos livros, nesse livro, principalmente no Mundo Maior, ele traz o quê? Que esses pacientes, que esses que estão sendo atendidos por eles têm estão num processo de resgate, do menino paralítico, enfim, também aqui do Marcelo, que eles já estão no processo do resgate, de uma evolução. E como é que essa evolução se dá? Através do sofrimento psíquico, do sofrimento orgânico. Então, à medida em que a pessoa se aproxima mais da lei, certamente, né? E aqui eu vou fazer uma conclusão muito minha, muito pessoal aqui. Eu acredito também que muitas das patologias, porque o que a gente está estudando aqui é como essas patologias elas acontecem. Uma pessoa como o menino paralítico, que tem uma paralisia cerebral com comprometimento, né? E também não só a nível emocional, mas também um comprometimento a nível orgânico e emocional, ela não acontece simplesmente, ele tá assim, tem que ter um correspondente, ou seja, se uma pessoa ela tem uma dificuldade de memória por um resgate kármico, um limite de inteligência, isso é um resgate kármico, a área do cérebro, como por exemplo o hipocampo, fica atingida. A pessoa tem alguma lesão e ela não consegue recordar alguns fatos, né? A parte da fala, vamos supor vamos supor aqui fazendo uma inferência, alguém que durante a vida falou muito mal das pessoas, usou a sua capacidade de comunicação somente para semear ódio, para semear intrigas, para semear, né? E que infelizmente a gente tem visto muito nos nossos tempos, pode ser que no futuro ele vai ter um problema de fala, pode ser, né? Aqui eu peço até uma ajuda da Lucy, que pode me ajudar também, do Marco, de vocês todos aqui me ajudarem também um pouco mais nesse sentido. Mas o que acontece? Para que essa pessoa tenha um problema na fala, ela tem que ter um problema lá na linguagem, né? Na área de Broca, de Wernicke, enfim, alguma coisa que dificulte a linguagem, né?
alguém que estava muito preocupado em ver algumas, né, que via algumas coisas que de repente pode até pedir para não ver. Então, de repente, a área do cérebro correspondente à sua formação visual, que se dá lá no lobo occipital, pode ser prejudicada, né? Então, não é simplesmente ele está vedado disso, tem um correspondente no corpo, né? Então, tanto no corpo quanto na mente. E aqui no caso do Marcelo, né, ele vai se recuperando. E aí o que acontece? Ele tem um encontro com duas dívidas, com dois devedores dele, né? E ele passa a ter um ataque convulsivo. E aí, durante o sono, porque a convulsão era noturna, uma convulsão grande, mas era noturna. Aí o que acontece? Ele vai ao encontro do Calderaro, ele é confortado pelo Calderaro, que explica para ele que o processo dele já é um processo evolutivo, já é um processo de evolução. E que ele está tendo melhoras, que ele está evoluindo, tanto é que alguns inimigos dele já não lhe atrapalham mais, digamos assim. Bom, aqui só para a gente ver. Então, a situação do Calderaro, que ele atende. E aqui só colocar brevemente aqui o que acontece, né? No encéfalo, bem aquilo que eu estava falando, no encéfalo o desequilíbrio era completo. Das zonas mais altas do cérebro partiam raios de luz mental que, por assim dizer, bombardeavam a colmeia de células do córtex. Os vários centros motores, inclusive os da memória e da fala, jaziam desorganizados, inânimes. Esses raios anormais penetravam as camadas mais profundas do cerebelo, perturbando as vias de equilíbrio, por isso que ele não conseguia se locomover, enfim, estrambelhando a tensão muscular. Determinavam estranhas transformações dos neurônios e emergiam no sistema nervoso cinzento, anulando as atividades das fibras. Via-se totalmente inibido o delicado aparelho encefálico. As zonas motoras açoitadas pelas faíscas mental perdiam a ordem, a disciplina, o autodomínio, por fim, cedendo baldas de energia. Enquanto isso, Marcelo, espírito com processo de angústia, justaposto ao Marcelo forma, né? Ou seja, corpo e mente, encarcerado na inconsciência orgânica, presa de convulsões que me confrangiam a alma. Né? E aí, então, ele vai, o André Luiz, aqui eu vou simplificar, né? O André Luiz pergunta, né? Como é que acontece? Ele diz assim, a mente desorientada abandona o leme da organização perispirítica e dos elementos fisiológicos, assume condições excêntricas, dispersa as energias que lhe são peculiares em movimentos desordenados, passam então essas energias a atritarem-se e a emitir radiações de baixa frequência, aproximadamente igual à de que lhe incidia do pensamento alucinado das vítimas. Essas emissões destruidoras invadem a matéria delicada do córtex encefálico, assenhoreiam-se dos centros corticais, perturbando as sedes da memória, da fala, da audição, da sensibilidade, da visão, e inúmeras outras sedes do governo pelos próprios estímulos. Temos dessa arte o grande mal, que era o que caracterizava as crises epiléticas dele, de sintomatologia aparatosa, determinando as convulsões nas quais o corpo físico prostrado, vencido, mais se assemelha à embarcação repentinamente. Então, quando tinha uma crise, né, ele tinha a convulsão, se desorganizava todo o sistema. A gente sabe, fazendo um eletroencefalograma, que a gente vai ver que essas ondas cerebrais ficam completamente desordenadas. Tá? Aqui só para encerrar. Mas eu só queria também, estamos chegando na nossa hora, né? Se alguém tiver alguma colocação aqui, vou simplificar. Eu também queria falar um pouquinho
sobre a experiência do que eu li até agora aqui do livro do André Luiz, né, que há algumas coisas que me marcaram muito nesse estudo, que eu achei extremamente interessante, que ele coloca que nós estamos sempre acompanhados, né? Então, a gente nota que quando existe a vontade do resgate, desse resgate kármico, do crescimento, da evolução, nós recebemos esse apoio, nós recebemos uma ajuda, né? Então, aqui, se nós formos ver, tanto o Calderaro quanto o André Luiz, quando eles vão no atendimento a essas pessoas já vêm recebendo uma ajuda, já vêm recebendo um apoio, e se nós formos ver, são nos dois planos, né? Tanto no plano espiritual quanto no plano terrestre. O caso da Cândida, né, que zelava pela filha, o caso do menino paralítico, que também era que a mãe orava, zelava por ele, no caso do Marcelo, que tinha as crises convulsivas, né, epilepsia, ele tinha uma epilepsia de grande mal, ele tinha ali também a presença do pai e da mãe, que estavam preocupados por ele, e tinha assistência também do mundo espiritual. Então, ele tinha que passar por isso, né, pelo resgate, mas já estavam num processo evolutivo. E aqui eu colocaria uma questão bem pessoal, eu gostaria de dizer assim, por incrível que pareça, ou até esquece o incrível que pareça, né, assim, a gente passa durante a nossa vida por várias situações, por dificuldades que a gente vai passando, e a gente sempre, né, acreditando com a fé, a gente sempre encontra esse amparo, encontra essa ajuda. Eu posso dizer pessoalmente que os momentos mais difíceis que eu passei na vida, sempre, né, e agradeço muito a Deus, sempre tive um apoio, uma ajuda, sempre teve alguma situação que alguém, de alguma forma, que mostrou qual seria o caminho, qual seria a saída. Então, eu sou muito grato por isso, porque eu vejo assim, hoje eu tenho um outro olhar também, né? Antigamente eu perguntava, poxa, mas por que tem que acontecer isso hoje? Eu entendo porque eu entendo que é um resgate, não o que eu já fiz, né? O véu do esquecimento me poupa de toda essa situação que a gente já, né, do que a gente já fez. E eu, como psicólogo, trabalhei durante 10 anos, eu tive várias experiências clínicas, eu atendi na clínica da Brigada, na IBCM, né, eu atendi na faculdade, mesmo durante 10 anos eu coordenei um programa de saúde mental de toda a instituição. Então, lá eu pude ver, assim, tinham alunos, né, que passavam das experiências clínicas, não só da UFN, mas também de outros locais que eu atendi, a gente via assim, pessoas que chamavam atenção, até pela forma, né, como conviviam, enfim, as pessoas às vezes lá no corredor, nos corredores, tranquilo, e quando vinham para o atendimento, né, eles traziam uma história, e tinha alguns assim que a gente tinha aquele julgamento, poxa, essa pessoa, né, parece que é uma pessoa tão, né, parece que está tão bem com a vida. Alguns a gente até emitia esse julgamento, poxa, que pessoa arrogante, né? E eu, como professor, eu tive dois aspectos, o lado quanto professor e o lado quanto clínico. Enquanto professor, eu convivia com os alunos e via muitas vezes a maneira como eles se relacionavam, às vezes lá nos corredores, enfim, mas no lado clínico eu pude ver algumas situações. E até gostaria de colocar uma aqui. Tinha uma menina que eu atendi, que não foi atendida por estagiários, foi atendida por mim. Ela era uma mulher alta, né, chamava muita atenção, ela era uma pessoa muito dentro dos critérios de beleza que andam por aí, né, que isso é muito relativo, isso também, mas assim, ela era uma pessoa que se destacava, ela tinha e muitas pessoas me diziam, ela é muito arrogante, ela não conversa com as pessoas, ela é muito... E um dia ela procurou atendimento, e quando eu atendi, né, que eu fui ver aquela pessoa arrogante, eu fiquei esperando que caísse toda essa máscara, né, ou seja, essa carapaça dessa arrogância,
E aí, quando terminou o atendimento, eu parei e pensei, meu Deus, como é que essa pessoa ainda está viva? Né? Porque era tanto sofrimento, era tanta, e essa era a forma como ela também se protegia, ela criou uma forma de proteção. Então, foi um caso assim, que foi muito interessante da gente atender, né? Porque interessante que eu digo no sentido de poder também proporcionar essa ajuda e ver como no julgamento, muitas vezes, que a gente faz, são julgamentos equivocados, né? A gente também não conhece as pessoas. E eu quero dizer também pessoalmente que naquela época eu também não tinha, enquanto clínico, eu procurei o máximo, né? E aqui sem querer fazer propaganda nem nada, de forma alguma, né? Eu lembro que muitas vezes eu saía, eu fui em casa de alunos, eu procurava, né, ir em casa de pacientes, fazia visita domiciliar, que a gente chama, quando identificava uma situação de risco, né? E até confesso, assim, me angustiava muito de ver o sofrimento e eu queria ajudar muitas pessoas naquele sofrimento. Talvez hoje, se eu tivesse essa visão espírita que eu tenho hoje, o atendimento que eu faria também seria, talvez, com outro colorido, talvez para mim contribuiria muito, né? Esse entendimento de que esse sofrimento, muitas vezes, também é um processo regenerativo, é um processo de crescimento, é um processo de evolução. Então, a vida como psicólogo me mostrou, e eu graças a Deus que eu tenha conseguido ser útil dentro desse trabalho que eu fiz, mas eu sempre tive muita preocupação, eu sempre dizia com os alunos, vamos pecar sempre pelo excesso, nunca pela falta. Né? Eu lembro de ter ido até em locais assim, de ter as pessoas estavam perto de uma ponte querendo se atirar, enfim, e eu fui lá ajudando a socorrer, enfim, e é como eu digo, aqui não é propaganda pessoal, mas eu digo que a gente vai conhecendo pessoas que muitas vezes a gente não conhece a história dessa pessoa e que eu tive essa oportunidade de conhecer. E agradeço a Deus por ter tido essa oportunidade de ter sido útil nesse momento. Mas, como eu disse, talvez com esse conhecimento dos estudos que a gente vem tendo aqui, talvez a minha visão seria um pouco diferente, né? Não menos dedicado, mas o entendimento também do porquê da dor e do sofrimento. Era isso, gente. Então, né, estamos na hora já, né, passando alguns minutinhos. Então, espero também ter motivado também o livro. Né? Eu até tinha me falado, esse livro é fantástico. Eu diria, desculpe, Luciano, vou desculpar de ti, não é fantástico, ele é muito, muito fantástico. Muito bom o livro mesmo. Está sendo uma leitura muito rica. Obrigado pela indicação. Era isso. Obrigado a todos. Então, obrigado, Carlos, pelo teu estudo, né, pelo conseguir passar os teus conhecimentos como psicólogo, né, desde a primeira vez, a segunda vez que eu li ele, que eu estudei, e até comentei com o pessoal, eu tenho que conseguir, eu acho que eu sei quem que eu vou pedir para fazer parte da apresentação, vai ser o Carlos. E eu fico muito contente que tu ficou contente de ler o livro, né, então a gente indica para todo mundo, né, que quer conhecer o mundo espiritual, que leiam esta coleção da obra da vida espiritual de André Luiz Chico Xavier. Eu vou pedir, então agradeço, né, agradecemos todos pela tua aula, depois eu vou pedir para a Luiziane fazer a prece final, mas eu quero ler só 2 linhas aqui, do prefácio do livro No Mundo Maior, feito por Emmanuel. Só as 2 frases finais. Então, ele fala aqui, é natural, porém, cada lavrador, somos nós, né? Cada lavrador respira o ar do campo que escolheu. Para todos, contudo, exoramos a bênção do Eterno, tanto para eles quanto para nós. Então, Emmanuel nos fala, né? Todos nós sempre colhemos o campo que semeamos, né? Então, como tu disseste, Carlos, e André Luiz falou ali, nós temos os nossos ajudantes, né? Os nossos amigos espirituais, encarnados e desencarnados, né? Então,
quando tu fala que ensinava para os teus alunos que tem que fazer o máximo, né, que eles puderem, vocês estavam, né, no lugar dos anjos encarnados, né, auxiliando os irmãos caídos. Então é isso, então. Muito obrigado, e eu vou pedir para a Luzi fazer a prece final.